Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula anterior, nós resolvemos um exercício sobre pirâmides e um exercício sobre prismas. E nesta videoaula, nós vamos resolver uma situação envolvendo cone e outra situação envolvendo um cilindro. Então, como foi explicado nas aulas anteriores, o número de métodos que nós podemos utilizar para resolver os nossos exercícios é praticamente igual ao número de formas que nós podemos fazer com que uma reta pertença a um plano. E podemos representar esse tal plano através dos seus traços, podemos fazer através de retas concorrentes e também podemos fazer através de retas paralelas. Essas são algumas das formas que nós podemos definir um plano que contém as nossas retas. Então, devido a essa variedade de possibilidades, nós vamos ter métodos diferentes para a resolução dos nossos exercícios. Dito isso, a questão que certamente deve ficar na tua mente é: como é que eu vou escolher o método ideal para a resolução do meu exercício? Essa dúvida deve aparecer mais quando estivermos perante a resolução de cones e cilindros. Em prismas e pirâmides, todos os métodos vão funcionar sem nenhuma dificuldade. Mas, quando estamos a lidar com cones e cilindros, nós temos de ser cautelosos na escolha dos nossos métodos. Por exemplo, não é todo o caso que nós podemos transformar uma das projeções da reta num plano secante, porque dependendo do plano que vai surgir ao transformar as nossas retas em planos secantes, a nossa secção pode não ser a rigor. E se a secção não for a rigor, isso significa que esse não é o melhor método a ser utilizado. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu escolho esta projeção para ser o meu plano secante, a secção que sairia aqui seria uma elipse. E ao fazer essa elipse com os métodos que nós utilizamos, nós chegamos a uma situação onde temos de unir os pontos da secção à mão livre. E isso nos dá uma secção que não é a rigor. Até que podes unir de forma bem rigorosa. Entretanto, existem métodos alternativos que nos permitem ter secções a rigor. O mesmo serviria se eu utilizasse essa projeção com plano secante. A figura resultante da secção também ia ser unida à mão livre. Mais uma vez, por mais que nós conseguíssemos unir tão bonitinho, mas tão bonitinho, nós temos outros métodos que são mais adequados para esse tipo de situações. E esses métodos são definição de um plano através de retas concorrentes ou através de retas paralelas. Quando nós definimos planos que seccionam o nosso sólido com esses métodos, nós temos a possibilidade de fazer com que esse nosso plano passe pelo vértice do nosso cone. E nós sabemos que quando o plano passa pelo vértice do nosso cone, a figura resultante da secção é um triângulo. É por isso que esses métodos são muito mais recomendáveis, pois vão nos dar no final uma secção a rigor. Secção triangular é a rigor. Mas nem em todo caso nós vamos utilizar essas situações, como eu acabei de mencionar. Se uma das projeções da nossa reta passar pelo vértice, nós com certeza podemos transformar esta projeção em um plano secante e a secção seria um triângulo, basicamente assim. Teremos um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Nós simplesmente íamos unir esses três pontos, nós teremos a secção. O outro caso, onde nós não vamos precisar utilizar retas paralelas nem concorrentes para a definição desse plano, seria se uma das projeções da nossa reta fossem paralelas em relação à base. Nós podemos utilizar esta projeção como plano secante e nós temos a total consciência de que quando o nosso plano secante é paralelo em relação à base, a secção produzida é uma circunferência. Então nós vamos levar essa distância daqui do eixo até aqui na geratriz, usar como raio no nosso compasso e traçaríamos a circunferência aqui. Essa seria a nossa secção. Então, este seria o nosso ponto de entrada e esse nosso ponto de saída. Dito isso, sem mais delongas, vamos lá ao método que nós vamos utilizar.